Olá! E agora vamos de fato então a começar a fazer o nosso cestinho. Mas antes, assista a todos os vídeos anteriores que eu passei para você poder escolher o seu melhor fio e a agulha ideal. Mesmo que você já for praticante, é importante assistir e praticar tudo que eu ensinei, principalmente em relação ao círculo mágico, que é com ele que nós vamos começar de uma forma diferente a fazer esse cestinho. Porém, para você conseguir fazer o seu cestinho, você vai precisar se basear em 3 pilares, que é o que eu sempre falo com as minhas alunas no programa Cestos Perfeitos, que são vontade, disciplina e humildade. Isso para qualquer coisa que você quiser na vida, porque principalmente para aprender algo, você precisa ter aquela vontade, aquele querer verdadeiro, profundo, para que você consiga superar qualquer dificuldade, ter persistência e então conseguir avançar. E para isso, você vai precisar também ter disciplina, porque a sua vontade vai ser provada exatamente no momento que você vai precisar de disciplina. Você vai precisar acordar mais cedo para você ter um tempo para crochetar. Você vai ter que fazer e refazer várias vezes. Separe pelo menos 15 minutinhos num determinado horário do seu dia para que você tenha disciplina de fazer um pouquinho todos os dias. Praticar, isso é o mais importante, um pouquinho todos os dias. Porque você vai caminhar, você vai crescer, você vai ver a sua evolução. Mas, quando você chegar lá, você já conseguir fazer o seu cestinho, você está lá comemorando a sua evolução, você precisa se basear no outro pilar, que é a humildade. Reconhecer que não é o suficiente, que não sabemos de tudo, que sempre podemos nos aperfeiçoar, sempre podemos melhorar, buscar o conhecimento, sempre aprender uma coisa nova, mesmo aquilo que você acha que já sabe, mas se abra para novos caminhos e receber novas dádivas na sua vida. Então, vamos à prática! Eu vou te mostrar aqui o que eu utilizei como material. Um fio de aproximadamente 3 centímetros de espessura, uma agulha de número 8, outra de 4,5 para poder esconder o fiozinho no final, ou você pode utilizar uma agulha de tapeceiro, uma tesoura, uma colinha universal, essa daqui é da Pega Mil, para colar no final e depois também para colar a pontinha do fio no final e também para colar essas pedrinhas que eu escolhi. Você pode escolher também pérolazinha ou deixar sem. E uma fita métrica para medir no final. Então vamos começar fazendo um círculo mágico. Deixa uma pontinha sobrando aqui para fora. Se você não assistiu ainda aos vídeos, assista para você poder praticar e aprender essa forma diferente de fazer o primeiro ponto no círculo mágico para que ele fique perfeito. Como já peguei a prática, olha, eu já pulo aqui deixando as 2 orelhinhas aqui em cima, coloco a agulha desse lado e do outro e fecho. Eu nem faço aquela parte que ele fica parecido com o meio ponto alto, lembra lá no vídeo? Volta para assistir. Então aqui, primeiro ponto perfeito com os 2 fiozinhos aqui desse ponto passando aqui por cima. Agora eu vou dar continuidade fazendo mais 5 pontos baixos, porque eu preciso de 6 aqui no círculo mágico. Então, 1, 2, lembre-se sempre de não fazer esses pontos apertados. Se você preferir, utilize uma agulha maior. Então, para conferir, eu vou contar as correntinhas aqui em cima. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5... Kelly, mas só tem 5, não, temos 6. Lembra que essa última laçadinha que está na agulha nós contamos também porque ela faz parte desse ponto? E para fechar o círculo mágico, então puxo essa pontinha, deixo bem apertadinho. Lembre-se daquela dica que eu já dei de poder amaciar, assim, massagear o seu círculo mágico para ele poder ficar bem fechadinho e não arrebentar o fio. Então, com calma, você consegue fechá-lo. Porém, para fazer o cestinho gota, nesse momento o fechamento é diferente. Na verdade, não tem fechamento de carreira aqui, nem invisível, nem tradicional. Nós vamos fazer as carreiras de uma forma espiral, sem fechamento, e vai ficar com essa aparência. Olha só, se você observar bem, olha como fica aqui atrás.
E isso também ajuda a dar esse formato aqui de gota no final. Então, para isso, coloque a agulha bem aqui debaixo dessa correntinha que tá passando aqui em cima, tá vendo? Onde é folgadinho, pega e estica, se é a primeira vez que você está fazendo, e coloca a agulha bem aqui debaixo, saindo lá atrás, puxando o fio que está no rolo dessa forma e dá uma esticadinha. Cuidado para o seu ponto não ficar muito apertado. Se for preciso, utilize uma agulha maior. Lembre-se sempre disso, vai analisando. Então, nesse momento que você puxou o fio e fez esse ponto e está dessa forma com 2 laçadinhas na agulha, puxa o fio que está no rolo e passa tudo aqui dentro, fechando esse ponto. E olha só como já começa a dar um formato de gota. Agora, nessa segunda carreira, você vai fazer um aumento em cada ponto, debaixo de cada correntinha dessa, você vai colocar 2 pontos juntos. Então, já tenho esse primeiro, coloco a agulha, puxo, dá aquela esticadinha para igualar e fecha. E antes de dar continuidade, você pode pegar um fiozinho de malha, assim, pode cortá-lo ao meio para ficar fininho, e colocar aqui no primeiro ponto que você fez. Bem aqui na perninha dele, você pode vir com o fiozinho e passar aqui por baixo para sinalizar que esse foi o primeiro ponto dessa carreira, para que você não se perca, já que não tem fechamento de carreira, vai ser feito de forma contínua. Já debaixo dessa próxima correntinha, desse buraquinho, agora sim dê continuidade e faça também um aumento, 2 pontos juntos. E vai assim até o final. Já arrume a sua peça e verifique sempre a contagem de pontos. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Preciso de quantos pontos aqui se eu estou fazendo 2 em cada um? Eu preciso de 12, porque primeiro fizemos 6. Então, vezes 2, 12. Então, quando você chegar aqui, bem onde você sinalizou, nesse ponto, tem essa correntinha antes sobrando. Debaixo dela, faça também a quantidade para dar certinho aqui de pontos. Então, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora tá ok. Vou começar a terceira carreira. E vou fazer aqui um ponto sozinho debaixo dessa correntinha, bem no meio desses 2 pontos que estão aqui juntinhos, onde tem essa marcação. Então, eu tiro daqui, faço um ponto sozinho, bem aqui debaixo. Então, esse é o primeiro ponto da terceira carreira. O que que eu faço? Como é o primeiro ponto, vou colocar essa marcação aqui para eu não me perder. Quando eu chegar bem do ladinho dele, é sinal de que eu tenho que parar, porque vai começar a próxima carreira. Então, fiz um ponto sozinho, agora aqui no próximo eu faço 2 pontos juntos. Então, vai ser um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Dessa forma, não vai acontecer de ficar um aumento em cima de outro aumento, porque senão vai começar a dar bico na sua peça. Então, aqui de baixo, 2 pontos juntos. Vai sempre conferindo para que não se misture e depois chega lá no final e a contagem vai estar diferente também. Então, vai sempre observando se em cima de um aumento tá um ponto sozinho, por exemplo, nesse daqui, e vai conferindo. É melhor você parar antes e conferir do que chegar no final e acabar se perdendo. Então, aqui, outro aumento e assim eu vou intercalando. Cheguei do ladinho aqui desse primeiro ponto dessa carreira que eu comecei, onde eu coloquei essa marcação. Eu vou fazer o último ponto, que é aqui um aumento. Se acontecer de você chegar aqui, terminar com um ponto sozinho, seguindo essa sequência lógica, é sinal de que ficou algum ponto trocado aqui, então precisa voltar para conferir. Por quê? Se você começa com um ponto sozinho na carreira, ao final dela, do lado onde você colocou a marcação, precisa terminar com um aumento, sempre intercalando dessa forma. E também vamos intercalar o início das carreiras. Então, primeira, segunda, terceira. A próxima carreira, nós vamos começar com um aumento. Por quê?
Essa terceira foi feito com um ponto sozinho, então também vamos intercalar. Então aqui de baixo, que é o primeiro ponto agora da próxima carreira, porque eu cheguei aqui junto dele, então terminou essa carreira. Então posso tirar, vou fazer aqui um aumento, então. E já para eu não me perder, vou colocar aqui também um marcadorzinho. Vou colocar aqui de novo o marcadorzinho para eu poder saber que aqui foi o início da carreira. Se aqui embaixo eu intercalei com um ponto sozinho e um aumento, aqui em cima eu vou intercalar com 2 pontos sozinhos. Agora eu comecei com um aumento, então eu vou fazer aqui 2 pontos sozinhos e um aumento em seguida. Mais uma vez, 2 pontos sozinhos e um aumento de novo. E sigo essa sequência até o final. Vá sempre arrumando a sua peça. Nesse momento que ela começar já a emborcar, e o objetivo é esse mesmo, porque olha o que acontece no cestinho, ele fica viradinho, então é isso que eu quero que aconteça. Diferente se eu quisesse fazer uma base reta para um cesto. Então aqui já vou arrumando com as mãos. Estou me aproximando da marcação, vou fazer os últimos pontos. Se lá eu comecei com um aumento, aqui então tá certinho, terminei com 2 pontos sozinhos. Porém, a partir de agora, a contagem é também um pouquinho diferente. Nesse momento, bem aqui no meio desse aumento, eu vou fazer 3 pontos juntos. Por quê? Qual é o objetivo da peça? Observe só. Então, no mesmo buraquinho, 3 pontos baixos. E olha o que começou a acontecer? A dar um bico. Mas é exatamente isso que eu quero que aconteça. Olha como vai ficando e ele vai afunilando. E a partir desse momento, eu não faço mais aumento. Eu já vou tirar esse marcador daqui também e vou colocar na perninha do ponto que está no meio para me sinalizar, porque é antes dele que eu vou parar também. Então, quando eu chegar aqui do ladinho, eu paro. E agora, eu continuo fazendo debaixo de cada correntinha um ponto baixo. E olha só o que vai começar a acontecer. Olha isso, começou a se entortar, se virar todinha para cá, para o meu lado. Mas é exatamente isso que eu quero, lembra? Só que nesse momento você pega a peça com muito carinho, já ajeita ela, vira ela para o outro lado, deixa essa pontinha para você e aborda no sentido contrário. E continue para terminar até onde você fez a marcação. Chegou exatamente no ponto onde você marcou, aqui mais uma vez, você vai fazer 3 pontos baixos juntos. Tire o marcador daqui de baixo e passe para o ponto de cima, aqui nessa perninha. E mais uma vez, continue fazendo um ponto baixo de cada correntinha. Então, bem aqui do ladinho, cuidado para você não pular essa correntinha também. Faz aqui um ponto baixo e continue assim até o marcador. E novamente, 3 pontos baixos, bem aqui dentro do ladinho, onde você fez a marcação. Já arrume a sua peça, tira esse fiozinho e coloca de novo aqui no meiozinho desses pontos, bem na perninha dele para segurar. Nesse momento que vamos começar a 7ª carreira, você pode contar esse miolinho como a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e a 6ª carreira. Lembrando que a 5ª e a 6ª você fez esse aumento com 3 pontos juntinhos e depois fez um ponto sozinho debaixo de cada correntinha e aqui também. Porém, a 7ª você vai fazer um ponto debaixo de cada correntinha somente até a 6ª. Então faz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Olha só o que acontece. Se você pega a peça e a dobra aqui no meio, para exatamente no 6º ponto baixo que você fez.
Porque nesse meiozinho aqui nós vamos fazer diminuições. Só que antes disso, vamos já esconder esse fiozinho aqui do meio, porque o que vai acontecer quando fizermos as diminuições aqui? O cesto, ele vai começar a diminuir, ele vai começar a se fechar dessa forma e vai ficar um pouquinho mais difícil de esconder. Porém, se você já praticou, você pode esconder esse fiozinho lá no início do trabalho. Aqui eu vou cortar porque ele tá um pouquinho grande e não tem necessidade assim, a não ser que você prefira escondê-lo com aquela agulha que eu mostrei no início de tapeceiro. Mas, como eu vou esconder com a própria agulha de crochê essa fininha, deixei pequenininho assim que é melhor. A agulha continua aqui para não soltar. Ou se você preferir, você pode aumentar aqui dessa forma, que aí não solta. E agora você vai escondendo esse fiozinho, passando por debaixo dos pontos e trazendo ele para cá, dando a volta. Só cuidado para ele não sair lá do outro lado. Tá escondidinho, aqui eu já corto e continuo fazendo os pontos. Se você quiser se sentir mais segura, você pode passar uma colinha aqui ou uma costurinha, mas tá bem preso. E só para recapitular, então, se você preferir lá no início do trabalho, porque como a gente já teve um aprendizado novo e tem muita gente começando fazendo pela primeira vez, pode ser mais uma informação para bagunçar um pouco a mente, mas vai praticando aos poucos. Se você preferir, você já pode avançar e esconder esse fiozinho dessa forma. Quando você puxar essa laçada para fazer esse primeiro ponto, já puxa o fiozinho passando ele aqui por cima dessas correntinhas para ele já ir ficando escondidinho. Fecha o ponto e vai fazendo aqueles aumentos, lembra? Essa daqui então é a segunda carreira e olha como vai ficando escondidinho. Daí você só vai dando uma puxadinha, não precisa puxar demais, mas também de uma forma para que ele não fique emboladinho lá atrás. E assim você dá continuidade até chegar nesse ponto onde paramos aqui então para fazermos já a diminuição. Então, fiozinho escondido, lembra? Se você dobra, vai cair exatamente aqui no sexto ponto. E agora você vai fazer, então, 6 diminuições também. Para fazer a diminuição, você pega 2 pontos e transforma em um. A diminuição tradicional é feita dessa forma. Puxo, finjo que faço um ponto, porém não fecho. Seguro, coloco a agulha debaixo da outra correntinha e puxo de novo. Fiquei com 3 laçadas na agulha e agora sim eu fecho passando por dentro de todas elas. E assim está feita a primeira diminuição tradicional do crochê. Porém, há um outro tipo de diminuição no crochê que fica muito melhor essa aparência, que foi exatamente a que eu utilizei aqui. Fica bem natural e quase imperceptível. Então é só tirar e eu vou te mostrar como fazer. Em vez de colocar a agulha passando por debaixo todinha dessa correntinha lá para trás, você vai passar a agulha aqui por baixo, entrando no meiozinho da correntinha, saindo aqui por cima e pegando só uma alcinha. Então, fiquei com 2 alcinhas na agulha, olha só, não passei aqui para esse outro lado. E passo mais uma vez debaixo dessa correntinha, no meiozinho dela, pegando só uma alcinha. Fiquei com 3 na agulha. E agora sim eu puxo o fio que está no rolo, passo por dentro de 2 alcinhas, puxo como se fosse fazer um ponto e agora sim eu fecho. E ficou dessa forma. E assim eu vou repetir por 6 vezes, pegando 2 laçadas de cada vez, ou seja, no total vou passar então por 12 correntinhas. Só cuidado para na próxima você não pegar essa alcinha que tá bem juntinha aqui. Perceba que ela não está completa, tá vendo? Ela não tá bonitinha como essa, ela tá dobrada. Significa que ela já foi pega aqui. Então, coloca a agulha na próxima correntinha, passando aqui por baixo, mais uma vez, debaixo da outra, e puxo o fio, só cuidado também para não ficar largo demais. Puxo, dou uma esticadinha e fecho. Então, 3, 4, 5 e 6 vezes.
Olha como ele já começou a se fechar. Desse lado, nós fizemos então 6 pontos baixos, porém vamos contar junto também esses 3 pontos que fizemos juntos. Então, no total, 9 pontos desse lado, porque o que acontece com esses 3? Eles começam a se inclinar para esse lado, assim como esse. Então, agora você vai fazer também 9 pontos. O meu 9º ponto, ele vai dar exatamente antes do primeiro ponto desse aumento e não aqui nesse meiozinho, porque eu vou te mostrar o que a gente vai fazer antes dele. Então, paro aqui no 9º ponto, confere para ver se tem 9 mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Parei então no 9º ponto, eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou colocar a agulha bem aqui do lado onde está essa marcação. Encaixo, puxo e faço um ponto baixo. Cuidado para você não fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é quando você não fecha assim com a laçada. É quando você puxa, para quem não conhece ainda, é quando você puxa e passa a agulha direto debaixo dessa argolinha que está aqui, ficando dessa forma. Mas vamos fazer um ponto baixo, assim como todos os outros, do lado então dessa marcação, puxa e fecha. Já deu uma arrumadinha, ele vai ficar um pouco inclinadinho mesmo, mas você já vai ver o que a gente vai fazer aqui. Nesse momento você já pode tirar esse marcador e vamos fazer o acabamento aqui na lateral. Mas se você observar, o seu cesto já tá pegando formato. E para fazer o acabamento, eu vou colocar a agulha bem aqui no meiozinho da correntinha e não debaixo dela. Então, de fora para dentro, encaixo a agulha, puxo e fecho com baixíssimo, que é passar a agulha direto dentro dessa outra alcinha, sem puxar o fio que está no rolo. Mais uma vez, aqui no meiozinho, puxo baixíssimo. E assim eu faço em todas essas correntinhas. Só cuidado para você não apertar demais também. Não pode ficar muito folgada, mas também se você deixa muito apertada, vai ficar um pouco disforme. Então deixa natural. Vá sempre dando já uma arrumadinha no seu cestinho, para ele já pegar formato. Não deixa para arrumar tudo no final, não. E quando eu chego naquele 9º ponto, que foi exatamente esse o último que a gente tinha feito aqui nessa lateral, em vez de colocar a agulha bem aqui no meiozinho, onde começaram a subir essas correntinhas da alça, com a boca do cestinho virada para baixo, você vai virar essa alcinha dessa forma, como se fizesse uma letrinha E. E segurando, olha, coloco meu dedo polegar no meio para ter um apoio melhor, mas você pode encontrar o seu jeitinho. Eu vou colocar a agulha debaixo dessa última correntinha. É bem do ladinho onde a gente começou a alça. Então, você vira, passa aqui debaixo dessa correntinha, debaixo dela toda. E passa por dentro também dessa alça. Ficou dessa forma, olha o polegar me ajudando e o indicador também, todos os dedos vão te ajudar. Você vira, olha onde já vai o meu dedo, mais uma vez, para eu já poder pegar esse fio que tá na agulha. Então, aqui eu fiquei com essa laçadinha, essa correntinha, a alça passando por cima, o fio que está no rolo passando por cima dessa lateral da alça e eu puxo com a agulha aqui por baixo dela, passando por dentro de tudo. Porém, nesse momento, eu fico com 2 laçadas na agulha e fecho com o ponto baixo, não fecho com o ponto baixíssimo. Só cuidado também para esse ponto baixo não ficar largo demais. Se for preciso, antes de fechá-lo, dê uma esticadinha. Olha aí eu esticando a alça de novo e o fio que está no rolo. Não tenha pressa e você vai encontrar o seu jeitinho também, a sua melhor forma de fazer. Então, fechei. Prontinho, já está firme. E olha só como já começou a pegar o formato. E agora eu vou fazer pontos baixos
ao redor da correntinha, para que ela fique com essa aparência também e as correntinhas viradas para trás. Então, ainda com o cestinho virada com a boca para a mesa, eu vou fazer aqui dentro 12 pontos baixos. 11 e a última bem aqui no pezinho, para ficar bem certinho. E você pode dar uma arrumadinha nela também, para os pontos se ajeitarem. E agora eu vou colocar a agulha bem aqui do lado desse ponto baixo, bem no meio desse buraquinho. Só cuidado para você não colocar no pezinho desse ponto aqui embaixo, é do lado dele, exatamente aqui no pezinho desse ponto baixo que está inclinado. Então, bem aqui no meiozinho, puxa o fio que está no rolo e você vai fazer um baixíssimo, passa direto dentro dessa argolinha. E antes de cortar, dê 4 voltas ao redor do cesto. Se você preferir, para garantir, pode dar 5 voltas. Mas somente 4 aqui no meu caso já vai ser o suficiente, porque eu não uso tanto para dar aquelas voltinhas. Desenrolo e puxo todo esse fio para esse lado. E exatamente por onde ele passou, você vai colocar a agulha nesse sentido para que você possa puxar esse fio lá para o outro lado de novo. Dei uma puxadinha para ficar bem firme. E agora então é só finalizar dando as voltas. Eu prefiro vir para esse lado, vou também já arrumando o fio para ele não ficar tortinho nem do avesso. Na hora de dar a volta, eu não vou deixar assim ele todo aberto, mas depende da preferência também. Então, para esse outro lado, eu vou abrir um pouquinho, mas só para ele ficar arrumadinho. E deixo ele passar naturalmente aqui por cima. Se você preferir, pode dar uma apertadinha também para não ficar muito largo. Mas eu não aperto muito. E vá arrumando. E agora, já estando bem firme, se for preciso, refaça quantas vezes forem necessárias. Agora, travo aqui com essa mão, viro, continuo segurando, porque eu vou passar com aquela agulha mais fininha aqui por baixo de tudo, puxando esse fiozinho aqui para dentro. Dessa forma. Segura bem aqui para não puxar aqui na frente, então, só para ficar escondidinho. E mais uma vez, com a agulha de trás para frente, coloque exatamente onde ele está saindo para você puxar e já esconder tudo lá dentro também. E novamente, é só esconder. Vou passar na agulha de tapeceiro, então abra o fio, passa aqui por dentro, esconde bem aqui na lateral, porque fica mais imperceptível também. Para arrematar, você corta o que está sobrando e pode finalizar com uma colinha ou um pontinho com agulha e linha. E prontinho! Se você preferir, você já pode terminar aqui ou ainda pode decorar como sua preferência. Você pode também colocar algumas pedrinhas de strass, dependendo do seu objetivo, e já vai ficar lindo. Então, vou utilizar também a cola Pegamil novamente. Só cuidado que se você utilizar essa daqui, ela tem um bico maior e pode sair cola demais e pode acabar manchando a sua peça. E dessa forma, intercalando então as pedrinhas, o seu cestinho pode ficar dessa forma ou sem, se você preferir. Aproveite, solte a imaginação e utilize outros materiais também, texturas, que vai ficar lindo. E com as mãos, depois de seco, você dá o último toque, deixando ele bem arredondadinho aqui embaixo, mais afuniladinho aqui em cima. Para deixá-lo em pé, coloque as mãos lá dentro e arrume para ele poder pegar formato e se posicionar então dessa forma e fica lindo, né? Então agora é só se deliciar várias vezes nessa arte de tecer com as mãos. Poste fotos, marque nos stories, em suas postagens, que eu vou amar ver o seu trabalho. Então, mais uma vez, uma ótima prática de crochê para você!